Fórum Mídias de hoje, 16 de outubro de 2025. Este aí é o Frei Chico, irmão mais velho do presidente Lula. Para quem não conhece, não é apenas irmão, o Frei Chico não é apenas irmão do presidente Lula, é, antes de tudo, um militante histórico do sindicalismo brasileiro, com mais de meio século de atuação dedicada à defesa dos trabalhadores, especialmente no setor metalúrgico. Foi o Frei Chico quem, inclusive, apresentou o presidente Lula ao movimento sindical. Foi ele que levou o Lula para o movimento sindical. É o responsável por tudo isso que está aí. Pelo presidente Lula, pela vida, pela mudança de vida do presidente Lula, quando o Lula entrou para o sindicato, mudou a vida dele, e ele está mudando a vida do Brasil, o presidente Lula. Bom, aqui a denúncia que está todo mundo comentando, o site Metrópolis, isso aqui foi uma matéria do Pedro Zambarda de Araújo, publicada no Diário do Centro do Mundo. O Metrópolis oferece matéria paga ao sindicato ligado ao irmão de Lula após atacar a entidade. Troca de e-mails mostra o Metrópolis fazendo a proposta comercial ao sindicato. No entanto, desde abril, quando estourou o escândalo do INSS, desde o desencadeamento da operação sem desconto, em 23 de abril, quando o Sindinap não era sequer investigado, o site busca colocar Frei Chico no centro do tema. No dia seguinte, o Metrópolis divulgou um texto com o título "Quem é Frei Chico, irmão de Lula ligado ao sindicato investigado?". O objetivo primeiro é atacar o presidente Lula, porque se ele fosse irmão do Luiz Estevão, dono do Metrópolis, eles não falariam isso, não é? Se o sindicato fosse ligado, eles falam isso para atacar o presidente Lula. Aqui, para você ver, eles fizeram uma série de matérias e sempre se referem ao Sindinap assim, inclusive quando falam de pessoas investigadas, olha só que forma maliciosa de divulgar a coisa. Olha, Metrópolis. CPMI intima careca do INSS. Agora, quem ilustra a matéria é um outro careca. Quem é esse outro careca? O Frei Chico, irmão do presidente Lula. Então, essas confusões propositais, e o tempo inteiro, toda vez que falam em Sindinap, eles falam sindicato do irmão do presidente Lula. Agora a gente pode começar a fazer uma história um pouquinho diferente. Quem é o dono do Metrópolis? Luiz Estevão. Em 2006, Estevão, dono do Metrópolis, foi condenado a 31 anos de prisão por crimes cometidos no desvio de verbas na obra do Fórum Trabalhista de São Paulo. Em 23 de agosto de 2012, foi assinado um acordo com a AGU, onde o grupo dele se comprometeu a devolver 468 milhões aos cofres públicos. Em 2015, o STF manteve a condenação de Estevão a 31 anos de prisão. Então, o Metrópolis, a gente pode começar a fazer, como ele fala, o Sindicap ligado ao irmão do Lula, a gente tem que falar Metrópolis, que tem como dono Luiz Estevão, condenado a 31 anos de prisão pelos crimes de corrupção ativa, estelionato, peculato, formação de quadrilha e uso de documento falso. Então, a gente pode começar a se referir ao Metrópolis como Metrópolis do estelionatário Luiz Estevão.
do corrupto Luiz Estevão, né? Do condenado Luiz Estevão, né? Do bandido Luiz Estevão, por que não, né? Porque condenado por corrupção normalmente se chama de bandido, né? Pois é. Em 2000, olha só, aí ele já preso, o Luiz Estevão, o dono do Metrópolis, Luiz Estevão, durante uma revista, a Polícia Civil do Distrito Federal encontrou itens proibidos na cela dele. Olha que ele só foi preso, os crimes foram de 1998, mas quem tem dinheiro, né, fica na sombra. Ele só foi preso em 2016. Em 2017, a polícia encontrou itens proibidos, ou seja, ele continuava driblando a lei, aí a justiça, mesmo preso, encontrou itens proibidos na cela dele e na cantina no centro do complexo da Papuda. Havia uma troca de favores entre Estevão e servidores da penitenciária. Troca de favores, vocês estão entendendo que favores ele trocava lá dentro, né? Em 2019, Estevão e os gestores da Papuda da época foram condenados por isso, eles foram condenados por improbidade administrativa, porque o detento cometeu irregularidades ao reformar, sem autorização oficial, o Bloco 5. Ele fez uma reforma na Papuda para ele ficar mais confortável. Em 2020, o Estevão foi encaminhado, olha só, ele foi encaminhado para a prisão domiciliar por uma suspeita de contaminação pela Covid. Só que o teste posteriormente realizado indicou que ele não estava contaminado. Soltaram ele antes e depois fizeram o teste. Hein? É muito bom isso, não é? O jornalismo do Metrópolis fez essa investigação. Como é que solta alguém por contaminação de Covid, mas só faz o teste depois que ele está solto e aí vê que ele não está contaminado? Em 2021, foi concedido a Estevão o benefício da prisão domiciliar, com a progressão do cumprimento de sua pena para o regime aberto, dispensado o uso de tornozeleira eletrônica. Aí, vamos pular, que são mais fatos dele. Em 2022, por meio do indulto de Natal, decretado pelo então presidente Jair Bolsonaro, Luiz Estevão foi perdoado por ter mais de 70 anos. Em 2023, em relação à denúncia dos itens proibidos encontrados na sua cela em 2017, ele foi condenado de novo. Então, ele foi indultado pelo Bolsonaro em 2022, mas em 2023 ele está condenado de novo. Ele foi condenado e sua condenação foi mantida pela 5ª turma, com pena de 3 anos e 11 meses de prisão em regime semiaberto. Então, ele está no semiaberto. O Luiz Estevão, dono do Metrópolis, como o Metrópolis se refere ao Sindinap. Aí, durante este período de abril até o dia 8 de setembro, foram várias matérias do site Metrópolis se referindo ao Sindinap como o site do irmão do Lula. E no dia 8 de setembro, um executivo de negócios sênior do Metrópolis entrou em contato por e-mail com o Sindinap, oferecendo um formato no Metrópolis chamado expressão de opinião. Vocês gostariam de se posicionar conosco? Se sim, enviarei uma proposta. O assessor de comunicação do Sindinap respondeu positivamente. Em um documento detalhado a que o DCM teve acesso, o Metrópolis sugere uma solução para o Sindinap se posicionar, uma matéria no formato expressão de opinião, com direito a 3 dias de destaque na home e exposição em outras mídias do grupo, como banners, painéis de LED e chamada na rádio, pelo valor de 97 mil. Gente, como é que vocês chamam isso? A pessoa ficar o tempo inteiro batendo num sindicato ligado ao irmão do presidente Lula e tal, e depois oferecer uma
por 97 mil, uma parte do site para você se posicionar, com destaque na home e banners, painéis de LED, chamada na rádio, por 97 mil. Está aqui a proposta. Olá, tudo bem? Eu vou atendê-los pelo Metrópolis e tal. O print. Diz o Gardim, lá, a pessoa do Sindinap, ficamos surpresos com o e-mail sugerindo que haveria uma proposta para respondermos aos ataques que eram direcionados a nós pelo portal e pedimos que enviasse para entendermos do que se tratava. E, para surpresa maior ainda, enviaram uma proposta comercial. Após receber a tal proposta, o Sindinap não retornou ao contato, mas recebeu uma série de e-mails pedindo uma resposta para ativar a sua expressão de opinião. E aqui tem mais mostrando, né, que eles enviaram dia 23 de setembro, dia 3 de outubro. E aí, vamos ativar a expressão? Poderia nos dar... Enquanto eles iam publicando críticas, iam, do outro lado, oferecendo a página. Eu não sei como vocês chamariam isso, não é? No dia 8 de outubro, o Metrópolis voltou ao tema, afirmando que o sindicato ligado ao irmão de Lula burlou o rastreio de dinheiro. Ou seja, como eles não responderam até aqui, vocês veem, a última aqui é do dia 3 de outubro. Como o Sindinap não respondeu, eles voltaram. O Frei Chico, voltando a dizer, não é investigado. O Sindinap não foi indiciado até o momento e sequer recebeu intimação da PF. Eu acho complicado, diz o diretor, assessor de comunicação lá da Sindinap. Eu acho complicado, eu não quero chamar isso de extorsão. E no começo eu até não liguei muito para esses contatos, mas eles encaminharam essa proposta de 97 mil e passaram então a insistir muito. Nós ignoramos, claro que não aceitamos, etc. Aí vem aqui, olha, no dia 9, você lembra que isso aqui foi no dia 8 já, eles voltaram com uma publicação, e no dia 9 vieram com esta fake, sobre a qual nós comentamos anteontem aqui mesmo no Fórum Mídias. Ferrari, Porsche, carrões apreendidos em operação contra sindicato ligado a irmão de Lula. E quem fez essa matéria? O Metrópolis, que tem como dono o estelionatário, não é? Luiz Estevão. Uma matéria fake. A resposta do Metrópolis sobre essa denúncia feita pelo jornalista Pedro Zambarda de Araújo no DCM e que a Fórum repercutiu e nós estamos repercutindo hoje aqui no Fórum Mídias. O jornalista mandou para eles, vem cá, como é que explica isso aí? Aí o Metrópolis do estelionatário Luiz Estevão, condenado a 31 anos e que foi indultado pelo Bolsonaro, então, portanto, deve favores ao Bolsonaro, e que, no entanto, continua pagando pena, porque, mesmo preso, continuou cometendo infrações legais. A resposta do Metrópolis foi que a sugestão de propostas comerciais não está vinculada ao conteúdo editorial do Metrópolis. O setor comercial atua de forma independente da redação, como é praxe em veículos jornalísticos sérios. No entanto, mas tem um no entanto aí. Nosso time comercial está atento às notícias. E aqui ele diz que atua de forma independente da redação. No entanto, nosso time comercial está atento às notícias e aos temas em evidência. Quem dá evidência às notícias? A redação.
o que permite identificar oportunidades de oferecer formatos publicitários relevantes. Quer dizer que vocês publicam uma acusação e, em vez de oferecerem gratuitamente a contrapartida de quem está sendo acusado por vocês, vocês oferecem o expresso de opinião, cobrando 97 mil. A proposta feita foi estritamente comercial, dentro das boas práticas de mercado e sem qualquer relação com a linha editorial ou o conteúdo crítico eventualmente publicado. Gente, alguém tem saco de vômito aí, por favor? A que ponto nós chegamos de descaramento? A que ponto nós chegamos de descaramento? Você publicar matérias sem nenhum fundamento até o momento, pode ser que amanhã descubram que o Sindinap, mas as Ferraris não são do Sindinap, e, no entanto, o Metrópolis acusa e, ao mesmo tempo, oferece uma página pagando para o sindicato se defender. Como é que chamam isso aí na sua terra, neste imenso Brasil? Aqui no Rio, isso é conhecido como estratégia miliciana. Os milicianos é que entregam uma dificuldade para vender uma facilidade. Eles chegam lá nas lojas e falam: ó, doutor, aqui está muito cheio de bandido aqui na área, viu? Estão roubando muita gente aqui. Nós estamos oferecendo a nossa segurança aqui da nossa rapaziada, que a gente tomando conta aqui, só pagando uma módica quantia. Vai ficar tranquilo, não vai ter assalto, não vai ter nada. Se o sujeito não aceita, aí aparece um ladrão lá e... É assim que agem os milicianos. Muito parecido com a estratégia do departamento comercial do Metrópolis. Foi isto o Fórum Mídias de hoje, 16 de outubro de 2025. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.